número 116 do canal dá continuidade ao unboxing, só que agora com análise individual dos discos. Eu sou o João Messias Jr., segue a vinheta e o papo continua. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o João Messias Jr. na área, vídeo de número 116, cujo tema é a continuação da análise do unboxing do vídeo anterior. Então, só para recapitular um pouquinho, eu falei do unboxing de um pack que eu comprei na VinilaNet, um pack de 3 vinis, e aí eu mostrei, fiz todo aquele ritual que o unboxing pede, abri o pacote, mostrei como os materiais chegaram, como os vinis, em um estado impecável. Então parabéns para a VinilaNet, que além de oferecer um produto num preço acessível, ainda traz um produto de qualidade na mão de quem é colecionador de vinil e afins, né, meu? E como eu disse, a VinilaNet, não no mercado do metal, que os vinis lá, o preço do vinil lá, do gênero do metal tá um pouquinho salgado, mas por exemplo, para quem gosta de rock nacional dos anos 80, vai achar muita raridade. Para quem gosta do sertanejo mais raiz também vai achar muita coisa interessante, e no pop em geral também vai achar coisas bem legais. Então fica a dica do VinilaNet, mais uma vez agradecendo ao Gus do Metal Open Mind por ter indicado esse sebo virtual aí, que vai fazer, com certeza, fez a alegria dele, fez a minha e com certeza vai fazer de muita gente. E sem perder tempo, vamos falando o que é Magriço. Você vai falar, calma Magriço. Então, vou falando aqui, o Magriço me atrapalha. E eu vou falar dos vinis do que eu adquiri no pack, começando desse aqui, ó. Garcia, Mr. Fire, que tá rolando de fundo. Para quem acompanhou o cenário do metal lá no começo da década de 1990, então há de se analisar uma coisa muito interessante, que não tinham bandas, mas assim, o lance de gravar não era um lance para todo mundo. Então hoje as bandas conseguem, com os aparatos tecnológicos, elas conseguem gravar o seu material com uma relativa facilidade. É claro que tem o custo, mas os custos há 30 anos atrás eram bem maiores. Então, e não tinha, vamos colocar dessa forma assim, não tinham produtores de heavy metal, vamos colocar assim, que como lá fora tinham produtores renomados como Stephen Galfas, o Christian Sangardes e afim, Bill Metoyer, Andy Wallace. Então não tinham produtores conceituados do estilo. Então por isso que muita banda brasileira acabou indo gravar lá fora. Por exemplo, Sepultura, o Viper, o Corsos, o Crisium foram gravar lá fora. Então no começo da década de 1990, gravar aqui no Brasil era uma coisa que estava em formação ainda. Então era louvável, por exemplo, bandas quando conseguiam lançar seu trabalho num bolachão aqui, como o Garcia. E o Garcia é uma banda era formada pelos igualmente talentosos, né? O Ali Garcia e o Mário Garcia, cujo baterista era o Ricardo Confessori. Então um jovem Ricardo Confessori, se bem que o cara não fica velho, mas nem ferrando, né, meu? O cara parece que é passado no formol. Mas assim, o que é interessante aqui é que, diferente do que ele foi conhecido pelo seu passado com Angra, com o Xamã, embora para muitos o Ricardo Confessori foi o baterista que gravou Angels Cry, não é verdade, mas tudo bem. Esse álbum do Garcia é uma alquimia bem interessante, porque assim, você começa ouvindo o som, então é um rock and roll visceral, que você vai lembrar do Motorhead logo nas primeiras notas. Você tem uns teclados meio de Purple assim. E é legal o lance dos vocais também, que os vocais nos remetem ao Gene Simons do Kiss. Então é uma alquimia muito louca, mas muito bem feita, sabe? Então é repleta de músicas muito bem feitas, é um disco excelente. É aquele disco que você ouve de ponta a ponta e não enjoa. Por exemplo,
Just Call Your Life é um clássico, The Game é uma música bem legal, The Illusion é aquele momento apoteótico do disco, né, meu? Então é uma mistura de hard, de heavy, com os teclados lá dos anos 70 que nos remetem ao John Lord, de Purple. Então é aquela alquimia musical muito louca, muito insana e ao mesmo tempo bem dosada. Pra mim é um disco bem gravado, bem produzido, embora a gravação seja bem áspera e bem crua, mas você ouve os instrumentos com nitidez, com clareza, nada que comprometa um vinilzão que nesse ano de 2021 completou 30 anos. Então, se for a sua praia do hard and heavy, um lance maluco assim, totalmente fora dos padrões de hoje em dia, essa é a banda. É uma banda muito legal que lançou um disco revolucionário, vamos colocar dessa forma, que tem repleto de músicas boas, como eu já citei, Lost in the City também, só que essa é um pouquinho mais voltada aos anos 70, Lover Money é aquele momento mais visceral, Impunity conta com a voz do saudoso Kid Vinil, que o Kid Vinil muita gente às vezes menospreza, mas o Kid Vinil, quando apresentava o som pop, ele foi a porta de entrada para muita gente no meio do rock e do metal. Então é um disco que eu falo que é imperdível em todos os aspectos. E eu não podia esquecer da música So Long, que tem um jogo de vozes bem legal e teclados comandando tudo, que nos faz refletir que essa banda é clássica. Então é um disco do caramba que você não entende como não pegou, como a carreira dos caras não teve uma continuidade. É claro que um dos irmãos Garcia faleceu já faz um pouco tempo, o outro sumiu do mapa, andei conversando com algumas pessoas, mas ninguém sabe do cara. E o Ricardo Confessori todo mundo sabe, né, meu? Hoje ele tá com o Xamã, gravando um novo disco, mas que seria bem interessante ver ele falar, porque ele fala muito pouco dessa banda, né, meu? Então, é foda, né, meu? A gente se deparar com um disco que é um clássico, um verdadeiro clássico do heavy metal nacional. Como eu digo, tá na lista dos obrigatórios, que é uma banda que vale muito a pena conhecer, que infelizmente poucas pessoas conhecem. Mas quem sabe aí, com o disco fazendo 30 anos aí, alguém perguntando pro Ricardo Confessori, quem sabe não aparece o interesse na banda novamente. E antes de eu falar do próximo disco do Peck, segue uns flyers aí, eu vou tomar uma água, vou ver o que o Magrício quer e eu já volto. De volta aqui, rapaziada, vamos falar do segundo disco do Peck, que é essa banda aqui, ó, Risco de Giz, Quadro Negro, tá rolando de fundo. Que, como eu disse lá no vídeo anterior, foi uma aposta, não conhecia, nunca tinha ouvido falar no grupo, tão pouco dos seus integrantes. E o que é, vamos colocar assim, interessante aqui. Há muito pouca informação da banda por aí, a não ser do disco que você acha vendendo em muitos sebos virtuais. Tirando esse tipo de informação, há muito pouco tipo de notícias da banda, inclusive sobre a época, assim. Nem no YouTube eu acabei achando muita coisa, mas é uma banda interessante, vou falar dessa forma, assim. É uma banda que, como eu posso dizer, é uma banda que fazia o som que era predominante na época. Um grupo de rock pop, aquele rock pop nacional dos anos 80, então aquela expressão que talvez muitos vão te dizer assim, que é fácil de ouvir e ao mesmo tempo é fácil de esquecer. Mas é uma banda bem competente, apesar de não trazer nada de novo, nada de espetacular. É uma banda competente, ela é formada por bons músicos, o disco é muito bem produzido, então você ouve todos os instrumentos com detalhes, você ouve tudo com clareza, e isso nos possibilita nos deliciar, por exemplo, nas músicas. Quando você pega Deixa Rolar, é uma música que tem um puta de um refrão legal, vamos falar dessa forma. Uma guitarra bem esperta também. SOS é aquela música bacana também do disco, que é cativante, que tem uma letra de conscientização sobre o meio ambiente. Isso os caras falando há mais de 30 anos atrás, os caras já estavam passando esse tipo de mensagem. Gata Demais também, eu acho uma das mais legais desse disco. Ela abre o lado B, ela tem aquele jeitão de música da novela da Sete, mano, o que é muito legal. Não sei se vocês assistem novela, mas ela tem essa pegada assim. Continente Africano também é uma música bem legal também, com uma mensagem de alerta também. Eu achei muito legal também essa banda passar um tipo de mensagem por meio de suas letras. É muito interessante isso. Viver a Vida também, ela possui uma letra bem interessante, que faz uma conexão com os tempos atuais. Isso há 30 anos
anos atrás os caras já estavam fazendo letras bem legais, assim, num mundo que é recheado por letras superficiais, as bandas falando que dá na telha, fazendo coisas sem nexos, a banda em poucos minutos ela passando uma puta de uma mensagem legal. Risco de Giz, que por incrível que pareça, embora pareça o nome de uma banda de forró, não tem nada a ver. E o que eu posso falar de palavras finais sobre esse disco? Quadro Negro é um disco que não traz nada de espetacular, não traz nada de novo ou revolucionário, como vocês preferem, mas é um ótimo disco de rock nacional na melhor tradição dos anos 80. Se você estiver procurando aí num sebo rock nacional, tá querendo ouvir coisa diferente, fica a minha dica: Risco de Giz, Quadro Negro. E eu já volto. The Right Stuff. De volta aqui, meus amigos, sem perder tempo de novo. Talvez o grupo, o disco que eu fale do PEC aqui vai assustar um pouquinho os mais radicais, mas eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu gosto, que é essa banda aqui, ó, New Kids on the Block, Hanging Touch, rolando The Right Stuff. Cara, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu gosto do New Kids on the Block, que pra mim é uma das boy bands mais bem sucedidas da história do mercado musical. Então não tô nem falando só a questão da competência musical, mas é uma banda que faz turnê até hoje, né? O meu amigo do Rafael Dinamarca me mandou um vídeo dos caras fazendo uma turnê com o Backstreet Boys, que eu fiquei aqui, ó, boquiaberto, que embora o Jordan não mande bem os agudos, né, meu, hoje ele não solta mais aqueles agudos que ele soltava no começo, lá no comecinho do grupo, mas é um puta do show, os caras detonam no palco, detonam mais até que o Backstreet Boys. Mas vamos lá falar do disco. É o segundo disco deles, que, como eu disse, é uma das boy bands mais bem sucedidas da história da música, né, meu? É uma ideia, vamos colocar assim, é uma ideia que deu certo, né, meu? Se você ver, deu certo porque eu digo, já passaram mais de 30 anos e os 5 caras estão juntos, né, meu? Mark Wahlberg teve mais um cara lá nos primórdios, mas a formação clássica, vamos colocar assim, desse quinteto, então a galera tá junto até hoje. E é interessante, né, meu, que esse aqui é o segundo disco, né, meu? Então, eles lançaram um primeiro disco deles bem novinhos, o primeiro disco New Kids on the Block de 1986, que é um disco muito legal também. E esse segundo disco aqui de 88, pra mim, na minha opinião, é o melhor disco dos caras. Assim, aqui tá tudo bem mais dosado, então o primeiro disco é um disco muito legal também, mas ele tem alguns exageros, assim como o disco posterior, o Mega Platinado Step by Step, também é recheado de exageros, mas aqui tá tudo na medida certa. Então, e claro, né, meu, que eu acho que era o grande charme do grupo, que infelizmente eles abandonaram um pouco a ideia. Eles soavam como um Jackson 5 mais contemporâneo, isso era muito legal. Por exemplo, você pega a música What You Gonna Do About It, era uma música que nos remetia ao grupo que revelou ao mundo Michael Jackson. Então, isso era muito legal do New Kids on the Block, essa característica, né, meu? Mas esse disco não tem só o What You Gonna Do, né, meu? Então, vou falar pra vocês como é que um disco vai ser ruim quando ele começa com o seguinte tracklist: The Right Stuff, que é um arrasa-quarteirão. Please Don't Go Girl, que é aquela música bem açucarada, que o Joey tá com a voz bem fininha ainda, que ele era um adolescente. I'll Be Loving You Forever, que naqueles bailes era aquela música alenta, né, pra dançar. Cover Girl, que é quase um AOR, se você prestar na estrutura da música, qualquer banda que assinou com a Frontiers podia fazer um cover dessa música e não fugiria muito do esquema original. Então, é um disco muito legal, ele já começa assim, como não gostar? Então, mas não fica só nisso, tá? Então a faixa título é muito legal desse disco. My Favorite Girl é uma música muito legal. Então é o melhor disco da fase dos caras, assim, que os caras estavam realmente muito inspirados. Então, mas além dos caras estarem muito bem, cantando bem, músicas legais, não tem como não falar do trabalho do Maurice Starr, o produtor, o compositor ele era como se fosse um Timbaland, né? Que pra quem curtia Justin Timberlake, né? E Furtado, esse era o cara por trás do sucesso desses caras. E aqui no New Kids on the Block tinha a figura do Maurice Starr. Então o cara
produziu, o cara compôs. Então ele colocou as coisas. Podemos dizer que ele era o sexto elemento da banda, né, meu? Então, se o New Kids também, uma parte do sucesso, claro que os caras, eles são responsáveis por esse tipo de sucesso, mas boa parte do sucesso também se deve ao Morris Starr. Tanto que depois que a parceria foi rompida, o New Kids não emplacou mundialmente, né, meu? Então os caras ainda faziam turnês, essas coisas, mas foi uma banda que não emplacou mundialmente como foi nos 3 primeiros discos. Mas vale o registro, foi um disco muito legal que eu comprei, vale muito a pena se você tem a cabeça aberta, vá atrás porque é um disco muito legal. E falando a verdade, o Jordan canta demais. A turma, os meus amigos, eu ia falar a turma do amendoim aqui, mas eu não posso falar. Os crânios pensantes querem emitir algumas palavras. O Cranilson ouviu as 3 bandas, curtiu demais, mas ele gostou muito do New Kids on the Block. Como ele disse, ele ainda está em busca da verdadeira essência musical dele. Já o meu amigo Finoide também ouviu as 3 bandas com muita atenção, entre o charuto e outro aqui com os fones, aqui ele ouviu tudo com os fones, ele adorou o Risco de Giz, mas a banda que ele mais gostou aqui foi o Garcia e Garcia por causa da proposta original e ousada. Já o meu amigo Magriço aqui, ele ficou puto comigo, que ele falou que ele não queria vir de novo, né, pra variar, mas ele falou que ele gostou das 3 bandas. Ele não queria falar do New Kids on the Block não, mas eu peguei ele cantando, então ele tá concordando aqui. Então ele gostou das 3 bandas e ele falou que o Risco de Giz é muito legal. Ele falou que o Risco de Giz é uma banda bem bacana. Gostei que ele me surpreendeu com essa opção. Ah, ele tá avisando aqui que a música Gata Demais tem tudo a ver com ele e com uma namorada que ele teve. E é isso, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado aí por estarem me acompanhando nessa jornada aí. E não vamos perder o vídeo de sexta-feira que eu vou falar do álbum Pandemia do Dorsal Atlântica. Mais um trampo primoroso da banda que eu vou desferir algumas palavras aqui no canal. E é isso, meus amigos. Grande abraço. Cuidem-se.